Estou aqui ao lado do querido Roberto Navarro, que já é cliente fiel do Você Bonita, está sempre aqui dando dicas maravilhosas para você. E agora ele está fazendo uma série falando individualmente, inicialmente dos carboidratos, hoje das proteínas e daqui a algumas semanas das gorduras. Como colocar, quanto consumir de cada um desses grupos alimentares. Exatamente. As pessoas querem saber, eu quero perder peso, como é que eu faço, né? Ver tanta coisa na internet, as informações são muito cruzadas, né? Então, achei bacana essa sequência de o que eu faço com os carboidratos, o que eu posso fazer com as proteínas e o que eu posso fazer com os lipídios, com as gorduras, né? Então, hoje a gente vai falar das proteínas, para que elas servem, eu vou ensinar vocês a calcular um volume adequadamente e espero que seja produtivo. Será, com certeza. E antes de começarmos esse assunto, nós temos um depoimento de... Quem é o depoimento? Da Luana. A Luana vai falar um pouquinho... Eliana vai falar um pouquinho sobre a dieta dela e ela tem uma dúvida para tirar com você. Vamos conferir? Olá, doutor Roberto, tudo bem? Doutor, no meu café da manhã eu costumo comer um pedaço de queijo branco, frutas e um suco. No meu almoço eu como uma proteína, saladas e um arroz integral. Na parte da tarde, eu costumo comer mais frutas, tomar bastante suco. E no meu jantar, eu costumo comer uma tapioca. E às vezes um suco também, uma fruta. Eu coloco sempre a proteína nas minhas refeições, doutor. Eu como muita proteína porque eu gosto. Eu não consigo chegar no meu objetivo, perder os quilos que eu preciso. Eu costumo treinar, eu gosto muito de correr, eu faço aulas de jump, de zumba, sertanejo, eu gosto bastante de dançar e eu tenho essa certa dificuldade, eu não sei o porquê, que eu acredito que eu acabo me alimentando bem, incluindo as proteínas nas minhas refeições. Eu leio bastante, doutor, que proteína ajuda na perda de peso. E eu não sei se eu estou fazendo da forma errada, ingerindo muita proteína, que eu acabo não chegando no meu objetivo, que é perder os quilos. Doutor, quando eu estou de TPM, eu acabo comendo bastante doce, chocolate. Pode ser que isso também não esteja me ajudando, né? E aí, doutor Roberto, será que eu estou me sabotando? O que você pode fazer para me ajudar? Eliana, muito obrigada por dividir o seu dia a dia com a gente. E o doutor está aqui prontinho para responder a sua dúvida e de todas as Elianas que estiveram nos assistindo hoje e que também sentem que alguma coisa dá errado ali no meio do caminho. O que é, doutor? Conte pra gente. Vamos lá. Primeiro entender assim, qual a função da proteína, né? A gente falou que o carboidrato gera glicose, que é uma fonte de energia. Então a gente precisa dessa energia dentro do corpo. Então eu não posso excluir o carboidrato 100%. Posso diminuir, tá? Então ensinei isso para um sedentário na pauta passada, não dei dica para um atleta de elite, que precisa de muito mais energia. Mas vamos pegar que a proteína, ela vai virar sempre, depois de digerida, um nutriente chamado aminoácido. O que esse aminoácido faz? Ele é fundamental para várias ações no organismo. Os aminoácidos renovam as nossas fibras musculares. Então, sem aminoácido da proteína, eu não mantenho o músculo que eu tenho. Então, se eu precisar de mais músculo, eu vou ensinar qual é a conta desse total de aminoácidos que vem das proteínas que a gente ingere. Os aminoácidos são produtores de hormônios dentro do corpo. Então, eles têm uma função, assim, várias, mas as mais importantes são de construção do organismo, de renovar os nossos tecidos. Então, ele precisa ser ingerido em quantidade correta. E pode variar, vou ensinar a individualidade daqui a pouquinho, mas pode variar de 0,6 gramas por quilo de peso para um paciente que tem problemas renais, em que o excesso de proteína para esse indivíduo não é interessante, até o extremo de 2 gramas por quilo de peso para um paciente, para uma pessoa
que precisa ganhar fibra muscular. Então, se eu pegar um halterofilistas, se ele não tiver um aporte diário de pelo menos 2 gramas de proteína por quilo de peso, ele não consegue manter aquela quantidade de músculo. E como tudo na vida, excesso de proteína também faz mal, não faz? O aminoácido, o corpo humano é complicado, Pamela. Tudo que sobra, o corpo tem que dar um destino. Então, os aminoácidos que vêm das proteínas, quando em excesso, se eu ingiro mais do que o meu corpo necessita, ele vai ser transformado em reserva também. Os aminoácidos vão entrando por um eixo mais complexo e vão virando glicose dentro do corpo. E a glicose é uma fonte de energia que, se não utilizada, entra numa outra via e vira reserva de tecido adiposo. Então, excesso de proteína é óbvio que também engorda. Então, o cálculo na nutrição é entender que eu tenho que fazer um cálculo que não sobre nem falte. Isso vale para carboidrato, isso vale para proteína, isso vale para gordura. Vamos já falar desse cálculo? De cara, doutor, como eu calculo quanto de proteína eu tenho que ingerir por dia? Então vamos lá, olha, vamos pegar uma situação seguinte, tá? Uma pessoa saudável, sem problemas no fígado, sem problemas no rim, uma pessoa saudável que está ali sedentária, tá? Que não precisa de um aporte proteico porque não vai usar tanta fibra muscular, não vai desgastar a fibra muscular na atividade física. Certo. Toda vez que eu faço uma atividade física de muita força, eu catabolizo o meu músculo, eu quebro minhas fibras musculares e depois eu tenho que renovar, eu tenho que recuperar. Aí é diferente. Então vamos pegar um sedentário, pode variar de 0,8 a 1,2 gramas de proteína para cada quilo de peso. Isso seria quanto? Vamos pegar um exemplo de uma pessoa de 80 quilos. Tá? Se eu pegar uma média, pode ser de 0,8 a 1,2, vamos pegar 1 grama por quilo de peso. Se eu tenho 80 quilos, eu posso ingerir 80 gramas de proteína. Vamos fazer daqui a pouquinho uma continha do que seria 80 gramas. Eu separei várias porções de proteínas, vamos falar primeiro onde elas estão também, que equivale algumas porções a 20 gramas de proteína e algumas porções eu vou mostrar que equivalentes a 10 gramas de proteína por cada porção. E vamos escolher esse total de porções para montar as minhas 80 gramas. No caso de uma paciente com 80 quilos sedentária. Certo. Se eu tenho uma atividade física maior, eu não sou sedentário, eu quero ganhar massa muscular, aí muda. Eu tenho que fazer uma conta entre 1,6 até 2 gramas por quilo de peso. Entendi. Eu tenho 60 quilos até 2 gramas, 120 gramas de proteína. Já aumenta. É diferente. E nós vamos te mostrar o que seria isso em porções. Vamos mostrar em porções. Mas antes, vamos descobrir então onde estão as proteínas. Então, onde é que elas estão? As proteínas estão espalhadas no reino animal e no reino vegetal. Então, as proteínas estão aqui no reino animal, tá? Nas carnes, aí eu trouxe todas as carnes aqui, eu trouxe a carne de boi, trouxe a carne de porco, trouxe o frango, trouxe o peixe, tá? Tem também proteína nos ovos e tem no leite e nos seus derivados, leite, iogurte, queijo. Aqui uma primeira dica, a proteína animal vem sempre acompanhada da gordura animal. Elas estão parceiras, não tem como a gente desmembrar. Depois vamos falar das proteínas isoladas, tá? Calma. Sim. Mas no reino animal, proteína sempre junto com gordura. Então, o primeiro conceito é pensar na proteína animal magra, com menos gordura, já que a gordura é calórica. Entendi. Né, que a proteína magra seria o quê? A proteína magra seria o leite desnatado, o frango, o peixe, o frango sem a pele, o peixe mais magrinho, um filezinho de pescada, uma carne, um colchão mole, um patinho, são os cortes mais magros com menos gordura, a carne de porco seria o lombo. Então você tem que evitar a pele das aves, aquela parte visível da carne que você vê a gordura, é ali que você tem que evitar. Então cortes magros de carne, queijos brancos, leite desnatado e iogurte desnatado, são as fontes magras. Ovo nunca frito, porque senão eu acompanho demais óleo. Então talvez aqui possa ser um dos motivos que muita gente boicota a dieta, né? Sim. Coloca proteína, mas escolhe proteínas gordas. E a gordura, na verdade, Pamela, ela tem uma quantidade de calorias maior do que a proteína. 1 grama de gordura gera 9 calorias. Uau. 1 grama de proteína gera 4. Então, peraí. Então, eu tenho que escolher proteína que eu preciso com uma quantidade menor de gordura para não sabotar
o meu valor calórico total do dia, que vai sempre influenciar no resultado da dieta. Entendi. Eu posso comer pouco carboidrato, escolho a proteína corretamente e me entupo de gordura. Calma, porque vai dar errado a sua conta, tá? Entendeu? Inclusive, a próxima pauta nós vamos falar muito mais sobre as gorduras, hoje as proteínas. E elas também estão presentes no reino grãos. Vegetal. Estávamos falando sobre onde encontramos proteínas de origem vegetal. Então vamos lá. As proteínas do reino vegetal também nunca vão estar isoladas, como eu falei da proteína animal. Proteína animal acompanhado da gordura animal. Certo. Proteína vegetal pode estar acompanhada do carboidrato, e eu vou escolher sempre umas fontes com menos carboidrato, e pode estar acompanhado um pouco da gordura vegetal também. Entendi. Então vamos a algumas ideias aqui, alguns exemplos. O principal que tem um teor maior de proteína no reino vegetal são as leguminosas, Sim. feijão, grão de bico, soja, ervilha, lentilha. Trouxe outras fontes para sair da repetitividade, de falar que só nas leguminosas, não. Cogumelos comestíveis é uma fonte proteica vegetal. Aí trouxe alguns exemplos aqui, Sim. mais ao vivo, né? Então trouxe aqui o gergelim. O gergelim é fonte proteica vegetal, com gordura vegetal. Sim. A chia, incrivelmente, é fonte proteica, também vegetal, acompanhado da gordura vegetal. A semente de girassol também é uma fonte proteica interessante. A quinoa também é uma fonte proteica. Que nós aprendemos que acabamos de fazer com a Malu, quinoa festiva. Isso, ela ensina muito nos cursos dela. Sim, como é que você pode utilizar. Então, essas são as fontes vegetais. E temos as proteínas isoladas. O que são as proteínas isoladas? É pegar apenas a proteína do alimento e concentrar e virar um suplemento alimentar. Então aqui a gente tem o famoso whey protein, Sim. que é extraído de uma proteína do soro do leite. Como proteína isolada, a gente também tem a proteína texturizada da soja, que os vegetarianos conhecem, que eles chamam de PVT, que é a proteína vegetal texturizada, é uma quantidade grande de proteína extraída da soja. Não acho muito saudável, não acho um alimento muito processado, mas... E tem também hoje as proteínas vegetais isoladas da ervilha, do arroz, da lentilha, mas principalmente da ervilha e do arroz, que são as proteínas vegetais isoladas veganas. E esse tipo de proteína é para quem? É para quem faz atividade física de alto impacto? Não somente. Ela pode entrar como um suplemento alimentar proteico quando eu preciso de um aporte maior. Geralmente, quem faz mais atividade física acaba usando mais, porque eu preciso de mais tijolinhos para construir a minha parede, que é meu músculo, né? E o tijolinho aminoácido que vem da proteína, então muitos acabam utilizando. Mas uma coisa interessante, alguns estudos, Pamela, eu achei bacana até trazer, utilizando proteína isolada, os estudos foram feitos com whey protein, que é do soro do leite. Mas alguns estudos começaram a referir também com a proteína vegana. Mas as proteínas isoladas do soro do leite têm um efeito em facilitar a ação de um hormônio que a gente libera depois da refeição, chamado insulina. Ele tem um efeito chamado insulinotrópico. O que significa isso? Quando eu ingiro uma proteína isolada do soro do leite. A insulina que eu produzo consegue jogar com mais eficiência a glicose para dentro dos meus músculos. Olha. Que é onde ela vai ser queimada. Porque, queira ou não, o que sobra de reserva de energia vindo da glicose é que o corpo transforma em reserva em tecido adiposo. Entendi. Então, quando a ação da minha insulina é mais intensa, eu diminuo, eu queimo mais a glicose que eu ingiro, que vem do carboidrato. Então, alguns estudos feitos com whey mostraram em diabéticos uma melhor ação da insulina, o controle da glicose sanguínea melhor. A proteína freia a rapidez de absorção da glicose no intestino. Então, aonde tem proteína e o carboidrato vai ser digerido, mas vai ser absorvido mais devagar, que a gente chama de índice glicêmico. Sim. Carboidrato sempre com proteína, naquela refeição o índice glicêmico é menor. O carboidrato vai ser absorvido mais devagarinho, porque a proteína e o aminoácido que vem da proteína e a glicose que vem do carboidrato competem para ser absorvida lá no intestino, para elas serem absorvidas. Então vale a pena conversar com o médico e de repente incluir na sua dieta de acordo com a sua história. Eu tenho sugerido, até porque alguns estudos estão mostrando que a proteína, ela tem um efeito acetógeno. Né? Então ela tem geralmente as proteínas mais completas, que são aquelas extraídas do reino animal, algumas do reino vegetal,
tem um aminoácido chamado fenilalanina. A fenilalanina é um aminoácido que, quando chega no intestino, estimula um hormônio chamado colicistoquinina, que faz a gente ter a sensação de saciedade, que avisa que chegou o alimento no intestino. Então, toda vez que eu tenho um aporte proteico numa refeição adequado, eu vou ficar saciado por mais tempo, que é o grande objetivo de quem quer perder peso. Eu quero fazer uma dieta, entre aspas, mas não ficar com fome toda hora. Claro, ninguém quer, né? Então, por isso que a gente belisca. Sim, falei dos carboidratos na pauta passada, que tinha que ter sempre a fibra presente junto com os carboidratos, pelo efeito saciedógeno da fibra. E agora a proteína também no prato vai prolongar a sua saciedade. Então, tem pacientes com fome noturna, aqueles que às vezes começam a ter aquela fome a partir das 10 da noite, mesmo jantando, fala, caramba, parece que minha fome volta com mais intensidade. Uma medidazinha de um suplemento alimentar proteico, ou um whey, ou uma proteína vegana, vamos falar depois das quantidades, pode prolongar a sua saciedade. Só seria contraindicado se tiver problemas renais, problemas hepáticos, onde o aporte proteico tem que ser pensado. Não seria contraindicado se usado na quantidade permitida para o organismo daquele sujeito, tá? Agora, quanto você deve consumir e como descobrir que tamanho tem essa porção? Aqui na mesa ao lado nós veremos isso. Será que você come a quantidade certa de proteínas por dia? Vamos descobrir isso agora. Vamos lá. Então, vamos voltar a fazer uma conta, Pamela. Vamos. Vamos pegar uma pessoa... mais ou menos, vamos pegar 80 quilos, porque eu estou pensando nessa pauta, Pamela, para quem está com peso excessivo, precisa entrar numa dieta, ainda está sedentária e quer entender como deveria comer o carboidrato que a gente explicou na pauta passada e como agora ela deveria comer a proteína. Então vamos pegar o exemplo de uma pessoa de 80 quilos sedentária. Tá? Se ela é sedentária, ela não faz atividade física. Se começar a fazer, eu vou explicar como calcular. Vamos dar então 3 exemplos. Sedentário, quem faz atividade física leve e quem faz pesada. Vamos dar 3 exemplos. Então, primeiro um sedentário. Sedentário pode variar de 0,8 gramas a 1,2 gramas por quilo de peso atual seu. Certo. Tá? 80 quilos. Vamos pegar entre 0,8 e 1,2, vamos pegar 1. Média. 80 gramas. E você pode fazer a continha de acordo com o seu peso, se você é sedentário. Isso. Então, esse paciente sedentário precisa de 80 gramas de proteína por dia. O que eu fiz aqui? Então, vamos lá. Dividir porções de exemplos de fontes proteicas, aonde algumas vão ter 20 gramas por porção, que são as de origem animal, tá? Principalmente as carnes, tá? Então, por exemplo, eu peguei aqui, isso valeria para um bife, tá? De 60 gramas. Não quer dizer que o total do peso do bife é total de proteína, tá? Claro. Nesse bife de 60 gramas, tem 20 gramas de proteína. 20 gramas. Uma posta de peixe de 100 gramas tem 20 gramas de proteína. Um lombinho de porco de 60 gramas tem 20 gramas de proteína. Um peito de frango de 60 gramas tem 20 gramas de proteína. 2 ovos tem 10 gramas de proteína, 2 iogurtes tradicionais desnatados tem 10 gramas de proteína, se eu pegar um só são 5. Tem algumas marcas que eles concentraram mais proteínas por unidade. Eu consigo ver no rótulo. Ver no rótulo. Tem umas marcas que por unidade tem 10 gramas de proteína. Aqui eu trouxe 2 porções de um iogurte de aquele potinho de 160 gramas, desnatado. Tem 10 gramas de proteína. Um copo de leite desnatado de 300 ml, 10 gramas de proteína. Um queijo, uma fatia de queijo branco, de grossura de um dedo, tá? Uma fatia generosa, 10 gramas de proteína. Nossa, aí dá pra fazer escolha, né, matou a charada, vamos lá. Sabendo quanto tem, você consegue Exatamente. escolher. Depois dá pra ver de tudo que eu tô falando com calma no YouTube, depois eu posto no Instagram também, DR Roberto Navarro, todas essas porções de novo. Vamos pro reino vegetal. Eu vou falar, a unidade é a mesma, uma concha média de 120 gramas, é uma concha média, tá? Tem 10 gramas de proteína de origem vegetal. Isso vale para soja, isso vale para ervilha, isso vale para grão de bico, isso vale para lentilha, isso vale para o feijão. Uma concha média de 130 gramas tem 10 gramas de proteína. Gergelim, tá? 3 colheres de sopa rasa, 10 gramas de proteína.
2 colheres de sopa cheias de semente de girassol, 10 gramas de proteína. Chia, mais ou menos 2 colheres de sopa bem cheia, 10 gramas de proteína. E um suplemento proteico, geralmente vem um scoopzinho, que equivale a 1 colher de sopa, tá? Tem 20 gramas de proteína. Se for a vegana vegetal, se for a do whey protein animal. Agora vamos brincar, essa pessoa que eu falei pode... Tem então 80 quilos, gramas, é sedentária, 80 gramas por dia. Por quilo de peso. Então ela pode pegar no café da manhã, o carboidrato a gente falou na pauta passada, proteína, se ela quiser no café da manhã, 1 fatia de queijo. Tá certo. 10 gramas, tá? Ou eu posso também... Colocar 2 ovos. 2 ovos também, feito 1 fatia de gordura. Queijo, 2 ovos, certo. Né? Aí ela vai escolher como quiser. No almoço ela tem aqui um bifezinho de 60 gramas. Mas olha como o frango é mais vantajoso, né? Tem mais frango. Tem mais frango. Olha a quantidade. O frango, na verdade, tem um aporte proteico até um pouco maior que a carne vermelha, né? Então ela pode brincar como quiser. Em vez de pegar só animal, ela pode no almoço escolher uma concha média de feijão. Tem aqui 10 gramas. Eu tenho aqui 10, mais 10, 20. Aí vai somando. Eu tenho 2 ovos, 30. Eu tenho um bife com mais 20, 70. Eu posso pegar 2 iogurtes, 60, sim, e no jantar mais uma porçãozinha de carne, se eu quiser. Aí faça 80. A sua escolha. Agora, é prudente, Pamela, é prudente que pelo menos parte das escolhas proteicas, pelo menos 30%, seja vegetal. Não é interessante só o aporte da proteína animal. Por quê? Porque a proteína animal ela tem uma digestibilidade mais lenta, ela sofre um processo metabólico interno, onde a excreção é um pouquinho diferente do reino vegetal. A proteína animal, em excesso, ela costuma acidificar mais o sangue. Isso pode trazer uma alteração para o corpo recuperar o pH depois do excesso da proteína animal, ter que produzir uma substância chamada tampão de bicarbonato, que o corpo utiliza pegando o cálcio dos ossos, formando o tampão de bicarbonato, sim, de cálcio, para não deixar o sangue tão ácido pelo excesso da proteína animal. Entendi. A proteína animal gera muito radical chamado amônia, e a amônia é acidificante do sangue. O excesso de proteína animal está ligado até a mais dores de cabeça para quem tem enxaqueca. Então esse processo ele é aliviado de voltar para o pH neutro, produzindo o tampão de bicarbonato de cálcio, o cálcio é extraído dos ossos, depois não volta para os ossos. Ele passa pelo rim para ser excretado, então uma dieta muito exagerada em proteína animal está ligada a mais osteopenia, descalcificação óssea, a mais cálculo renal por cálcio e está ligado a mais doenças renais e alguns estudos, por isso que tem que ser conta certa. É excesso que eu estou falando, não comer a quantidade correta. Esse excesso de proteína animal pode estar ligado também a mais câncer. Uau. Então, por isso que a nutrição sugere que parte da proteína que você ingira, aliás, alguns estudos sugerem meio a meio. O total proteico, metade vegetal, metade animal. Mas no mínimo 30% então vegetal. No mínimo 30% vegetal e o restante esses animal. 80, vamos pegar 40, 30, 40%, vai dar 20, 25 gramas. Você tem aqui porções de 10 gramas, porções de 10 gramas. Fantástico. Né? Então você pode... Vamos passar conta para quem faz atividade física moderada. Se então quem vai vamos na academia, mas não levanta muito peso. Tá. Bom, eu danço, eu faço funcional, é tudo mais levinho. Quanto eu tenho que comer de proteína? Na verdade, se você não precisa de hipertrofia, eu não vou fazer uma atividade que exija eu aumentar a minha força muscular. Pode chegar até 1,2. Tá? Mas se você já faz uma atividade de mais esforço, o treino funcional exige um pouco de força. Exige. Então você vai ter aí um processo um pouco catabólico do músculo. Tem que ficar entre 1,2 e 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Aí faça a sua conta também. Exatamente. E se eu já sou fortão, vamos pegar aquele que está lá na academia, que malhou muito, mesmo. Esse já está forte. Ele, para manter o músculo que ele conseguiu, entre 1,6 e 2 gramas por quilo de peso. E faça a sua conta. Doutor, eu amei essa pauta. Eu sei que você volta então para falar das gorduras, porque sim, é importante ficar de olho a gorduras. quantidade de gordura que tem nesses grupos alimentares, para você não boicotar a sua dieta. Vou deixar então o seu contato, que é nutrasaude.com.br. Esse é o site. E o Insta? O Insta é doutor, abreviado, DR Roberto Navarro.
né, o arroba DR Roberto Navarro. Inclusive no Insta eu vou postar. Tudo isso vai pro Insta dele. Para poder vocês depois olharem com calma e depois olhar no canal do YouTube também, sem problema nenhum. Tá muito obrigada, doutor. Prazer em recebê-lo. E você daqui 2 semaninhas ele está de volta falando sobre gorduras.